19 fala sobre um homem nobre. Lucas 19, a partir do verso 11, fala sobre um certo homem nobre. E esse certo homem nobre foi em uma viagem para receber a posse de um reino. E este homem nobre chamou 10 pessoas distintas. Este homem nobre chamou 10 pessoas distintas. A cada um deles, ele entregou uma mina, uma posse. E ele disse assim: negociem até que eu volte. Negociem até que eu volte. Você, ao ler o contexto e o final desse texto, você percebe que ao chegar, aquele nobre busca aqueles distintos para receber deles uma prestação de contas. Qual é a ênfase que eu quero trazer a você nesse momento? A ênfase é que dentro de você existe prosperidade. Dentro de você existe realeza. Dentro de você existe propósito divino. Dentro de você existem tesouros guardados. E você é capaz de crer e crescer em todas as áreas da sua vida. Olha aqui para o pastor. Receba essa palavra no seu coração. Você não é cauda. Você não é subcultura. Você não é alguém para ser dominado. Você não é alguém para ser enganado. Você não é alguém para viver com pires na mão ou mendigando em alguma área da sua vida, qual seja, emocional, sentimental, financeira, profissional. Deus colocou um talento dentro de você e Ele vai exigir contas disso. Então não pensemos nós que nós podemos viver a vida de qualquer maneira. Não pensemos nós que pobreza, escassez ou uma mentalidade de incredulidade são sinônimos de humildade. Humildade significa crescer, prosperar, avançar e tratar as pessoas que nos cercam com simpatia, empatia, amor, respeito, cuidado. Isso é humildade. Humildade é ter, mas não ser possuído pelo que tem. Agora, portanto, digo a cada um de vocês: negociem até que ele volte. Peça para que Deus ilumine os olhos do seu entendimento, para que você seja uma daquelas pessoas que vão financiar o reino de Deus. Vou repetir, peça para que Deus faça de você uma das pessoas que vão financiar a pregação do Evangelho, o alcance do Evangelho, a chegada do Evangelho onde o Evangelho não tem chegado. Seja você aquela pessoa que recebeu o talento e disse assim: eu vou multiplicar o talento que Deus me deu, eu vou crescer, eu vou prosperar, porque Deus conta comigo para financiar o seu reino, e quando Ele voltar, eu darei contas de tudo aquilo que eu fiz, porque eu multipliquei aquilo que Ele colocou na minha mão. Vou repetir e vou reafirmar. Você pode ser uma daquelas pessoas que recebeu o talento e a palavra: negociem até que eu volte. Negociem até que eu volte. Por favor, olhe para suas mãos e diga assim: a bênção do Senhor. E bênção em hebraico significa multiplicação, ok? Então diga assim: a bênção do Senhor está nas minhas mãos. Diga: as minhas mãos abençoam o que tocam. Eu acho que pode ser melhor, eu não sei se eu estou ouvindo bem, mas repita após mim, diga: as minhas mãos, agora ficou melhor, é verdade. Diga: abençoam o que tocam. Diga: onde eu tocar, as minhas mãos será abençoado. Onde eu tocar, a planta dos meus pés tomarei por herança. Repita mais uma vez: onde eu colocar as minhas mãos, será abençoado. Onde eu colocar a planta dos meus pés, tomarei por herança.
Diga, eu tomo posse desta palavra, porque eu não sou maldição, eu não sou peso, eu sou bênção. Diga, eu sou bênção. Mais uma vez, eu sou uma bênção, em nome de Jesus. Agora vamos à palavra, abra comigo a sua Bíblia. Em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Tá quentinho aí, tá bom? Vocês viram que eu desliguei o climatizador? Na hora do louvor a gente produz calor. Aí eu deixei ligado. Então você que está com seu filho aí, é para você não ter incômodos. E para minha sogra também não brigar comigo. Abra Romanos capítulo 4, ela não está aí não. Romanos capítulo 4. Hoje é o aniversário da minha sogra. Graças a Deus pela vida dela. E eu estou vendo ali à minha direita, Nara. Fica de pé, Nara, por favor. Nara, eu preciso te pedir perdão e confessar a você que eu não ouvi o seu áudio todo de 13 minutos e meio. Mas aquele podcast que você me mandou, eu mandei para a Gigi. E eu falei assim, Gigi, estou numa reunião, não posso ouvir esse podcast. E eu quero louvar a Deus pela vida da Nara. Sabe por quê, irmãos? Porque esse bebê estava internado. E nós estávamos pedindo a Deus a cura dele. Porque as coisas que haviam sido ditas não eram boas. E eu louvo a Deus porque a igreja entende quando a gente tem que orar. Aí nós oramos, concordando com a oração dela, da mãe, do pai, né, Vitor? Fica de pé, Vitor. Gente, eu vou falar com muita franqueza e com gratidão no coração. Deus agiu a favor deles e mudou o quadro. É sério, viu? É um testemunho de um milagre de cura, porque Deus mudou o quadro mesmo. Nara, estou muito feliz por vocês. Lamento não ter ouvido seu podcast, mas eu tenho certeza que está muito legal aquele podcast. Eu estou feliz por você, porque eu estava em uma reunião e eu não podia colocar o áudio. Falei, Gigi, ouve aí. Porque aí ela trouxe a síntese depois. É a cura, é bênção, eu já tinha sabido disso e tal. Falei, que bênção. Hoje eu briguei com a Gigi à tarde, preciso confessar. Eu falo para ela assim, eu recebo as notícias e te dou, você recebe as notícias e não me dá. Mas depois eu recebi a notícia dela, a síntese, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Vamos à palavra. Romanos capítulo 4, verso 18. Falo esta noite acerca do caminho da fé. E você que é avivado na sua fé e gosta dos dons proféticos, quarta-feira que vem temos um convidado muito especial. Ele é de um outro estado. Ele é da mesma igreja do Eric Brandon, aquele pastor, aquele profeta que sempre vem aqui. E esse pastor, que é de um outro estado, estará aqui na quarta-feira e vai ser uma bênção. Na outra quarta teremos o nosso aniversário da igreja. Aliás, no final do mês, prepare-se, vai ser bênção. Teremos uma conferência sexta, sábado e domingo. Andréia Castro, Eric Brandon. Aí o menorzinho sou eu prego domingo, para a glória de Deus, se Deus assim permitir. E vai ser uma campanha, uma conferência de avivamento muito abençoada, completando e comemorando os 21, celebrando, né? Os 21 anos da igreja. E como já são 7h30 e eu quero acabar o culto no horário, leiamos a partir do verso 18. O caminho da fé. Repita o tema da mensagem de hoje comigo. Diga, o caminho da fé. Abraão esperando contra a esperança. Isso é legal, né? Abraão esperando contra a esperança. Fique atento à palavra. Abraão esperando contra a esperança, creu, acreditou, tomou posse, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Olha que texto lindo. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo ele já de 100 anos, e a idade avançara de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Que legal isso, hein? Repita após mim, pela fé se fortaleceu. Que boa palavra. Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus,
estando plenamente convicto. Que texto lindo, gente. Estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometeu. Eu sei que você já falou isso várias vezes. Deus é poderoso para cumprir o que prometeu na minha vida, não é verdade? Deus é poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça, o fato dele crer. Não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, olha que coisa linda, mas também por nossa causa. A saber, nós que cremos naquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa, ou por causa da nossa justificação. Morreu por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Pela palavra de Deus, que todos possam dizer um forte amém. Orem para mim. Esse texto traz o Novo Testamento, a síntese rápida da história do pai da fé, Abraão. Chamado de pai da fé por causa desse contexto que acabamos de ler. A partir de Abraão é gerada a família da fé, a família que Deus haveria de escolher, o povo de Israel. A partir da decisão de Abraão, e esse texto é importantíssimo para a nossa confissão, porque esses iniciais do texto falam muito a nós, e fala muito com você, e podem te fortalecer e te dar graça na sua caminhada, nas suas adversidades e nos seus sonhos. Por quê? Porque primeiramente, o texto vai trazer para nós que Abraão creu contra a esperança. O que significa crer contra a esperança? Olha aqui para mim, permita-me ensinar a você isso esta noite. Crer contra a esperança, ou esperar contra a esperança, é acreditar que se fará exatamente o contrário do que se apresenta. Esperar contra a esperança é porque a esperança era o fato desenhado, era aquele fato proposto, era aquela coisa que se desenhava no horizonte, algo ruim, negativo, contrário. Mas ele, e pela fé, e firmado na sua fé, baseado no seu relacionamento, ele esperou contra a esperança. Então você também pode receber essa palavra no seu coração e praticá-la. Esperar contra a esperança é você ter uma palavra contrária ou um desenho contrário no horizonte da sua fé ou no horizonte dos teus sonhos, e você esperar que se faça exatamente o contrário. É uma mãe que recebe uma notícia de um médico dizendo: é grave. Mas esta mãe, em oração, esperando contra a esperança, diz: este laudo é mentiroso e a bênção de Deus é verdadeira e vai ser diferente o resultado. É alguém receber uma notícia de que as finanças da empresa vão mal e a empresa fará cortes e demitirá pessoas. E esta pessoa, esperando contra a esperança, diz, esperando contra aquilo que se desenha, diz: Deus vai mudar a sorte da empresa, e Deus vai mudar a minha sorte, a sorte até dos meus colegas, como colaboradores e empregados. E aí Deus abre uma porta, oportuniza, e aí o cenário muda. É uma família que recebe uma palavra de morte, uma palavra dura contra a sua própria existência. Então, diante desta palavra, que é o que se espera, acredita-se e espera o contrário. Por isso Abraão creu contra a esperança. Eu quero convidar você nesta noite, receba essa palavra no seu coração. Olha aqui para o seu amigo, pastor Wagner. Eu quero convidar você a ser uma destas pessoas. Eu quero convidar você a ser daquelas pessoas que esperam contra a esperança. E que ainda que você seja ameaçado ou uma palavra se desenhe contra a sua vida, acredite, vai ser diferente. E a glória de Deus vai se manifestar a seu favor. E você vai chegar no outro lado. A tempestade soprou contra o barco dos discípulos onde Jesus estava. Mas antes Jesus já havia dito a eles: passemos para a outra margem. Então eu quero lhe afirmar esta noite: ei, você chegará na outra margem. Você chegará do outro lado, e o seu barco não vai afundar, em nome de Jesus.
Quantos se lembram quando eram crianças? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é o meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Você vai chegar. Diga a pessoa do seu lado, você vai chegar na outra margem. E a Bíblia declara, portanto, que Deus prometeu. Deus prometeu algo. Diga comigo, Deus tem promessas na minha vida. E a Bíblia declara que Deus, então, afirma, assim será a tua descendência. E para quem que Deus prometeu isso? Deus prometeu isso para um homem de 100 anos, cuja esposa era estéril. Deus prometeu isso para um homem de 100 anos, cuja esposa era estéril. Mas Deus disse, a sua descendência será grande. E aí, afirma-se a parceria entre o céu e a terra. Porque o céu exige uma parceria da terra. A promessa e a palavra liberada precisa de alguém para receber e dizer amém. Precisa de alguém para dizer eu concordo, eu recebo e eu batalharei para que essa palavra se cumpra. Porque a Bíblia vem dizer no seguinte texto: e ele sem enfraquecer na fé, sem vacilar na confissão. Sem enfraquecer na fé significa sem vacilar na confissão. Sem enfraquecer na fé não significa entender o contexto. Não significa não entender que as situações são difíceis. Porque diz a Bíblia aqui, porque ele, embora levasse em conta os conflitos, o corpo velho, amortecido, a idade avançada da sua esposa e sua esterilidade, ele considerou isso na equação. Ele entendeu como eram os pontos contraditórios. Mas entender os pontos contraditórios não significa colocar o foco no contraditório, colocar o foco no problema, porque ele entendeu o contexto, mas colocou os olhos na promessa. Eu quero incentivar você nesta noite a ser razoável, sim, entender o contexto que cerca você, mas não acreditar o foco no contexto, mas colocar os seus olhos em Deus, porque quem prometeu é Deus. Portanto, não enfraqueça na fé, porque Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Eu repito, Deus vai honrar a sua confissão de fé. E a Bíblia declara que a fé de Abraão estava não nele, mas naquele que fez a promessa. Porque ele entendia que aquele que fez a promessa era poderoso para cumprir a promessa. Olha aqui para o pastor Wagner, receba essa palavra no seu coração. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para guardar a sua casa. Cura nas tuas emoções. Aquele que prometeu é fiel para trazer cura no teu corpo, em nome de Jesus. Aquele que prometeu é fiel para trazer restituição à sua vida, tirar você da vergonha e te abençoar com renovação de dias e com dupla honra, em o nome de Jesus. Só quem recebe, grite um forte amém. Agora, esse texto também fala sobre justificação. E a justificação significa não ter nada que deponha contra. Justificação significa não ter nada que o retém, que o detenha ou que retenha a sua porção. Justificação significa não ter nada que retenha a sua porção. Vou repetir. Justificação significa não ter nada que retém a sua porção. E a Bíblia declara que ele recebeu isso. Por quê? Exatamente por causa da sua confissão. A confissão de fé, a sua declaração de fé, baseada na promessa daquele que é poderoso para cumprir. O ato de declarar, eu confio, eu libero a minha fé, faz com que os resultados daquela profecia se materializem. A Bíblia fala que Deus chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Olha que coisa linda para você aprender a orar. Deus chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Ei, olhe para mim.
Deus chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Existe uma escada aqui, existe algo aqui e eu posso caminhar. Teoricamente, se eu der mais um passo, eu vou lá para baixo, certo? Eu vou sair desse elevado. Mas a ilustração que eu quero lhe dar é: ponha o pé e ele vai colocar o piso. Ponha o pé e ele vai colocar o piso. É liberar a fé na promessa, sabendo que ele é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Então você quer uma promessa revelada da parte do Senhor para a sua vida esta noite? Acredite, acredite, promessas foram liberadas a seu favor. Deus tem palavras que foram liberadas a seu favor. Esteja firme e convicto de que aquele que prometeu é fiel. Diga comigo, diga: Deus começou uma boa obra. Pode ser melhor. Diga: Deus começou uma boa obra. Ele é poderoso para concluí-la. Na caminhada de fé, esse texto lindo, que serve de uma linda introdução para nós, fala sobre um caminho da fé. E o caminho da fé de Abraão tem um primeiro passo, que é o sacrifício. John Maxwell, no seu livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, a lei 18, fala sobre a lei do sacrifício. A lei do sacrifício fala sobre a sua capacidade de renunciar a algo por um bem maior. Quando você planta algo, você está abrindo mão daquilo para um bem maior. Porque a sua colheita é sempre maior do que a semente. E Abraão estava num lugar chamado Ur, na Mesopotâmia. Ur dos Caldeus, conhecido posteriormente como Babilônia. Você está comigo? Olhe para mim. Se você está em outro lugar, volte para mim. Ei, volte para mim. Abraão estava em Ur dos Caldeus, uma nação idólatra. E a Bíblia fala que Deus falou para Abraão: saia daí. Mas era a terra dos seus antepassados. Terá, Naor. A ascendência de Abraão era daquele lugar. Mas Deus disse: saia daí. E Abraão simplesmente diz a Bíblia que ele deixou para trás tudo. Ele deixou aquela aparente zona de conforto pelo relacionamento e caminhada com Deus vivo. Anteriormente, uma nação monoteísta, vários nomes, vários ídolos, vários deuses. E Abraão, então, recebendo uma chamada que ele interpretou, que ele entendeu como divina, ele deixa para trás os seus ídolos e adota em seu espírito, em sua alma, em sua confissão, uma declaração de fé monoteísta. E, portanto, ele assume o compromisso de uma identidade de um Deus apenas, que é para ele o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Mas ele primeiro faz uma renúncia, um sacrifício, e ele deixa para trás. Como eu falo sempre que cito esse ato, Ur dos Caldeus logo depois se torna história apenas, ela foi destruída. Ur dos Caldeus foi destruída, hoje não existe mais. Está na região do atual Iraque. Então, por favor, me dê a sua atenção e a sua inteligência e entenda algo comigo. Deus chamou Abraão e o convidou para andar com ele. Deus fez uma proposta para Abraão, porque onde ele primeiro deveria entregar algo para receber de Deus o que Deus tinha para ele. Deus testa Abraão, Deus prova Abraão. Renuncie, que eu tenho algo maior. E Abraão simplesmente renuncia por esse relacionamento. E foi surpreendido no futuro. Por quê? Porque aquele lugar já não existiria mais. Então eu pergunto a você, além de ser uma bênção, não foi um livramento? E se ele ficasse lá? E se ele lá permanecesse? Então ouça-me, quando Deus te pede algo, ou quando você resolve caminhar com Deus, acredite, isto é uma bênção.
Acredite, tem promessa, tem cura, tem provisão, tem libertação, sim. Mas além de tudo, tem livramento. Porque quando você começa a andar com Deus, em cada área da sua vida, você provará de restaurações e livramentos em áreas da sua vida que você sequer imaginou. Repito, não é apenas uma promessa de bênção, não é apenas uma promessa de vou fazer algo para você, mas é também de cura e libertação. Deus fechou a boca do leão, irmão. Deus fechou a cova, irmão. Deus te livrou de coisas que você ainda nem imaginou, nem viu, fora as que você sabe. Ele preparou para você caminhos que um dia na glória você vai entender o que Ele fez. Até coisas que você ousou em algum momento chamar de perda ou prejuízo, na verdade era Deus preparando para você um caminho maior e melhor, porque quem está no controle da sua vida é Deus. Ei, Deus livrou você. Ei, Deus livrou e continuará livrando você. Portanto, no caminho da fé tem que ter sacrifício. No caminho da fé tem que ter sacrifício. A segunda coisa, tem que ter convicção de identidade. Apesar de vir de onde veio e de ter os pais que teve, bênção em várias áreas, mas nesse mérito, idolatria, outros nomes no lugar de Deus, outro nome no lugar de Jesus. Abraão, olhe para mim. Abraão deixa tudo, porque ele diz: eu honro a minha família. Mas acima de tudo, eu não posso permitir, disse Abraão, que a influência espiritual indevida determine a sua caminhada religiosa, a sua caminhada de fé. Eu conheço pessoas e já evangelizei várias pessoas que sabiam de tudo, irmãos. Mas na hora de tomar uma decisão era mais ou menos assim: mas meu pai, minha mãe. Ei, nós somos a porta da bênção da nossa geração. Você precisa fortalecer a sua convicção de identidade e entender que você é o salvador da sua família. Portanto, hoje, pregando a todos aqueles que já creem no nome do Senhor, eu posso lhe afirmar: você tomou a decisão certa. E se você tem sido perseguido por causa do Evangelho, ou rejeitado ou caçoado por qualquer coisa que seja no que tange a isto, saiba, você é um privilegiado, porque toda a sua família virá para Deus. E se você for o único da sua família hoje que segue a fé no nome de Jesus, acredite, você não é o único, você é o primeiro. E toda a sua casa verá a glória de Deus e a salvação vai entrar na sua família. Terceiro passo da caminhada de fé é a declaração da nossa confiança em Deus. Porque fé e confiança definem o crente. Alguma coisa vai definir você. Alguém vai querer definir você, ou como alguém contencioso, brigão, ou alguém reclamador, murmurador, ou como alguém, sabe, que toda hora está alimentando tristezas desnecessárias. Repito, alimentar tristezas desnecessárias. Cuidado, pode ser falta de ferro. Dá uma olhada como é que está a sua ferritina. Aquilo que você anda chamando de depressão é falta de ferro. Suas emoções podem estar abaladas? Não, são os seus hormônios que estão desequilibrados. Alguma coisa vai querer definir você, e o crente é definido por fé e confiança. Fé e confiança definem o crente. Olha aqui para mim, quem define você, ou o que define você? E eu quero lhe ensinar que o que deve definir você é fé e confiança. Fé e confiança. No meio de 10 pessoas desesperadas, você não será a 11ª. No meio de 10 pessoas desesperadas, você será a 11ª, que dará o equilíbrio para a coisa. Eu quero ter um amém ou não? Diga, por favor, você pode me ajudar a pregar? Olha para o irmão do seu lado e diga para ele, você é o ponto de equilíbrio. Aí talvez alguém fale: Senhor da glória, então. Lascou não é palavrão não.
Pronto, se eu sou o ponto de equilíbrio, já era. Ei, você é o ponto de equilíbrio. Eu posso ter um amém? Deus vai usar você para trazer paz na sua casa. Ei, Deus vai usar você para ser o termômetro da paz. Não é porque você é aquela pessoa que abre mão da convicção, você não é a pessoa, sabe, como é que eu posso dizer? Aquela pessoa sem sal, que vai com as outras. Não, não é isso. Mas você será o termômetro da paz. Você será a pessoa capaz e sábia para trazer conciliação. Em pontos divergentes, você será o ponto convergente. Repito, em lugares divergentes, você será o ponto convergente. Você será capaz de pegar a esquerda e direita e dizer: centro, Deus, Cristo, Jesus, família, igreja. Você é o ponto de convergência. Fé e confiança definem o crente. Vou repetir para você aprender. Fé e confiança definem o crente. Você não é o desesperado que quando alguém chega e diz: meu Deus do céu, e agora? Aí você vem e diz: é verdade, e agora? Não, você vai ter aquele espírito de Eliseu, lembra? Lembra de Eliseu? Quando Naamã diz assim: vou aí para ser curado, o rei de Israel diz assim: o rei da Síria está buscando um motivo para brigar comigo. Quando Eliseu soube daquilo, disse assim: deixe que Naamã venha a mim, porque eu resolvo. Do you understand? Você entende? Levante a sua mão direita e diga comigo assim, vamos lá, exercite a palavra, por favor. Levante a sua mão e diga: deixem que venham a mim. Diga: eu resolvo. Repita após mim e diga: eu não sou mais um desesperado. Diga: eu sou o ponto da curva. Quero profetizar algo. Desesperados irão a você e você dizer: calma, você está comigo. Lembrei também do meme. É que eu estou falando comigo mesmo. Deixa que eu resolvo. Quantos podem dizer isso? Diga: deixa que eu resolvo. Ei, quando tiver um monte de gente gritando, você é aquela pessoa que não grita mais alto. Você é a pessoa que faz assim, ó. Ouçam-me. Aí depois que as pessoas olharem para você, você dirá: haverá paz. Amém, Martinha? Haverá paz. Levante a sua mão mais uma vez e diga: haverá paz. Diga: eu não sou. Diga assim, diga: no meio de 10 desesperados, diga: eu não sou o 11º. Diga: eu sou aquele que levará. Agora fala forte, diga: eu sou aquele que levará ordem. Em quarto passo dessa caminhada de fé de Abraão: relacionamento com Deus. Você sem Deus não é ninguém. Ei, você sem Deus não é ninguém. Sua conta bancária não compra saúde. Sua conta bancária não compra alegria. Sua conta bancária não compra amigos. Sua conta bancária não compra felicidade. Ah, mas eu estou... A estabilidade de Abraão, no meio de um ambiente instável e hostil, estava em Deus. A gente pode amaldiçoar som de vizinho? Não, né? Ok, então não posso. Então, a estabilidade de Abraão, pregue comigo e diga: a estabilidade não estava em si. Eu me desconcentrei. A estabilidade de Abraão estava no seu relacionamento. Gênesis 12, Deus já deu o resumo: anda comigo e seja perfeito. Anda comigo e seja perfeito. Você está comigo? Diga amém. Ouça-me.
Deus disse: anda comigo e ser perfeito. O que significa esse texto? Sendo que nenhum homem é perfeito. O que significa o texto? Anda comigo e eu vou aperfeiçoar você. Anda comigo e eu vou te completar. Deus vai te completar. Pergunta, senso rápido. Quem aqui crê, acredita, sente, pensa, imagina, conclui que após a sua iniciada com Cristo, se tornou uma pessoa melhor? Você é uma pessoa perfeita? É o cumprimento desse texto. Anda comigo e eu vou te completar. Então, onde está o segredo? E qual é o quarto passo da caminhada de fé? Relacionamento. Deus não vai exigir de você perfeição. Por favor, ouça-me. Deus não vai exigir de você perfeição, mas Ele vai querer que você caminhe com Ele. Pastor, mas dentro de mim tem um ídolo. Seja o trabalho, seja o dinheiro, seja uma imagem de escultura, seja um relacionamento com uma outra confissão de fé. Tipo, estou na igreja, mas acendo vela, estou na igreja, mas faço yoga, mas faço budismo, eu sou meio zen, eu acho essas coisas alternativas interessantes. Cuidado. Debaixo desse paninho branco tem um pé de bode. O seu relacionamento é Cristo. O seu relacionamento é absolutamente Cristo. E tudo que exceder Cristo é maligno. O relacionamento com Deus não é compartilhável. É impossível andar com Deus e mais alguma coisa. É impossível seguir a Jesus e outro nome. Impossível. É impossível ter dois senhores ou uma senhora. É impossível. Ele é o Senhor. E como está escrito, eu sou o Senhor. A minha glória não darei a outro, nem a minha honra a nenhuma imagem de escultura. Então, biblicamente, qual é a proposta de Deus? Anda comigo, eu te aperfeiçoo. Anda comigo, eu te completo. Anda comigo, eu iniciei e eu vou terminar. Anda comigo, o que te falta eu tenho. Anda comigo, o que foi dano na sua vida eu restauro. Mas é comigo. Fala para a pessoa do seu lado, me ajude a pregar. Se for parente seu, melhor ainda, que você me livra de uma. Fala para essa pessoa aí e diga: com Deus é assim. É Ele e somente Ele. Para finalizar, teve uma falciane aí. Qual o quinto estágio da caminhada da fé? E esse eu acho muito importante. Os outros também são. Mas olha que engraçado. Abraão manifestou uma força resiliente. Capacidade de se levantar apesar do seu erro. Capacidade de se levantar apesar do seu erro. Me ajude a pregar de novo. Olha para a pessoa do seu lado aí. Vamos lá. Pega na mão de alguém, por favor. Só os bonitos fazem isso. Os feios não precisam fazer, não. Pega na mão da pessoa do seu lado e diga para ela assim, diga: você pode errar. Você não pode parar. Houve um homem na Bíblia chamado Judas. Quem lembra de Judas? Quem aqui já foi menino e jogou pedra no Judas? Uai, quem nunca, né, irmãos? Nick, pode subir, viu? Quem nunca? Quem está comigo ainda, gente? O culto não termina quando o tecladista sobe. Judas, quem é Judas? Judas é a pessoa que traiu Jesus. E ele traiu Jesus. Por que ele traiu Jesus? Porque dentro do coração dele tinha um outro ídolo. Qual era o ídolo de Judas? O seu senso nacionalista, o seu senso político nacionalista. Então ele traz Jesus esperando o quê? Ele vai se levantar agora e vai chamar os anjos e o negócio vai pegar. Então ele vai e traz Jesus.
entre outros contextos, ok? Eu estou fazendo a síntese da síntese da síntese. Mas ele traz Jesus. Quando ele chega até Jesus, o que Jesus diz? Como se lembram? Aqui vens, amigo. Ouça-me. Judas vai trair Jesus. Ele chega no Getsemane, o lugar íntimo deles orarem. E Jesus então pergunta para ele: a que vens, amigo? E aquele amigo faz uma marca, uma caracterização na penumbra, no lugar. Segura esse plástico aí, por favor. Segura na penumbra, ele beija porque a penumbra não permitia Jesus ser identificado. Mas Jesus pergunta: a que vens, amigo? Qual era o próximo passo de Judas? Qual é o passo seguinte de quem erra? Qual é o passo seguinte de quem erra? Não, qual é o passo seguinte de quem erra? Arrependimento, reconhecer. Qual é o passo seguinte de quem comete uma falha, um erro? Arrependimento, confissão, rasgar de coração. Não foi o salmista quem orou e disse: a um coração contrito e despedaçado não desprezarás, ó Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Abraão mentiu 2 vezes. Abraão, o pai da fé, mentiu 2 vezes. Para alguém que tem uma proposta, não podia cometer aquilo. Ele não podia fazer aquilo. Mas acontece que ele fez. Mas após fazer aquilo, a Bíblia fala que ele se levantou. O nome disso é força resiliente. Porque você tem 2 opções quando algo der errado ou quando você fizer errado. Ou você desiste do sonho, do projeto, da promessa, da própria vida, ou você olha para cima, se refaz e diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. O que Abraão faz diante do seu próprio erro? O pai da fé, o amigo de Deus, ele se levanta. Então a caminhada da fé é uma palavra para aquelas pessoas que resolvem se levantar. Porque quando eu abro com vocês Romanos 4, de 11 a 25, onde a Bíblia fala sobre promessas, justificação, sobre crer contra a esperança, ou esperar contra a esperança, não olhar para suas debilidades, seu corpo amortecido, para a história de Sara, mas receber uma promessa de ser pai de uma grande nação. Isto é a promessa, isto é o insight, a ideia que Deus plantou. Mas até que a ideia se materialize, existem passos de fé. E esses passos da fé são e representam o convite de Deus para mim e para você. Porque você precisa trilhar isso. Você precisa alimentar no seu coração, passo a passo, até o atingimento do resultado. E você não pode parar. Quando a sua carne quiser parar, você continua. Quando as suas emoções ou alma quiserem parar, você continua. Quando lhe faltar apoio moral, quando apoio social e seja o que for, você continua. Por quê? Porque você precisa crer contra a esperança naquele que fez a promessa e que é poderoso para cumprir. A proposta de Deus para você é: existe uma caminhada de fé. Em cada caminhada você provará de um resultado. Em cada caminhada você provará de uma bênção. Em cada passo você provará de um resultado, de uma expressão e de uma manifestação da presença dEle. Mas agora você precisa ir para o próximo estágio. Você precisa continuar caminhando. Até quando você precisa continuar caminhando? Até quando você precisa continuar caminhando? Até quando, repito, você precisa continuar caminhando? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Quando será dia perfeito? Eu não sei.
E talvez você também não possa medir, mas você precisa fazer a sua parte. E a sua parte é caminhar. A sua parte é ser definido pela sua fé e pela sua confiança. Não ser movido pelas suas emoções, que são voláteis. É igual, né? Sobe e desce. Emoções são voláteis. A fé não é volátil. Repita, a fé não é volátil. Fala comigo, diga, a fé é invariável. Deus é poderoso para fazer o que prometeu. Agora, qual é o convite? O de Deus a mim e a você: caminhe pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Hoje é dia 15 de junho. Existem mais 15 dias deste mês para milagres acontecerem na sua vida. Hoje o Benício está aqui, prova de milagre. Domingo passado testemunhamos o milagre da vida, na vida da Isabela, aquele bebê que abriu o peito, tirou o coração para fora, colocou numa mesa, mexeu no coração, colocou no peito de novo, e 8 dias de vida, mas um milagre aconteceu, porque Deus que prometeu foi fiel para cumprir. Você já provou de milagres na sua vida, e aquele que fez o milagre, na verdade fez um sinal para lhe dizer: eu estou com você no caminho, eu estou com você no passo a passo da sua fé, e você provará da minha presença, diz o Senhor. Pega na mão da pessoa do seu lado mais uma vez, aí eu vou encerrar. Glória a Deus. E não vou pedir para você mais 5 minutos, eu vou apenas encerrar dizendo: e diga para o seu irmão: aquele que prometeu vai com você. Diga, ele prometeu: a minha presença irá contigo. Fala mais uma vez para o seu irmão, diga assim, diga: Deus prometeu a você, a minha presença irá com você. Vem comigo, vem comigo. Deus está falando: vem comigo, anda comigo, a minha presença irá com você, a minha presença irá com você, a minha presença irá com você. Eu posso pregar para você essa noite e dizer: Deus vai com você. Amém? Está tudo bem? A presença dele irá com você. Levante a sua mão comigo e diga mais uma vez: a presença dele irá comigo. A presença do Senhor irá com você. Eu posso ter um amém? Amém ou não? Amém ou não? Vamos ficar de pé e vamos orar. A caminhada de fé é uma proposta. Em nome de Jesus, quantos aqui dirão sim para Ele esta noite? Quantos querem caminhar com Deus? Amém? Ei, você está aqui comigo ou não? Quantos querem caminhar com Ele? Digam amém. Felipe, Ele começou, Ele vai completar. Às vezes a caminhada não é fácil, às vezes a caminhada até é um pouco dura, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ei, Ele começou e Ele é poderoso para cumprir. Em nome de Jesus, Ele começou e Ele é poderoso para cumprir. Ele começou e Ele é poderoso para cumprir. Amém. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e ora comigo. Diga: Senhor, pode ser melhor. Vamos orar junto comigo. Ora junto comigo. Deixa eu te ajudar e me ajuda. Levante as suas mãos. Em nome de Jesus, que os seus olhos ultrapassem esse forro. Que esses olhos olhem para as estrelas e comece a contar as estrelas, porque você vai crescer igualmente. Em nome de Jesus, amém? Levante a sua voz, levante a sua mão e repita comigo e diga: Senhor, diga: nesta noite eu decido crer. Diga: ainda que os sinais digam que não, diga: eu decido crer e esperar contra a esperança. Diga: o Senhor depositou talentos, riquezas dentro de mim. Diga: e eu não morrerei sem cumprir o meu propósito. Diga: Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Repita, se for do seu coração, diga: eu digo sim. Diga: eu digo sim a Deus. Diga: eu digo sim
ao meu relacionamento com o Criador do universo. Diga: os meus olhos não estão na crise. Diga: os meus olhos não estão naquilo que o adversário diz. Diga: os meus olhos não estão naquilo que quem não aposta em mim disse. Levante a sua voz bem alta e diga: os meus olhos estão em Deus, e eu confio que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Diga: e eu sei. Diga mais uma vez: eu sei. Ele prometeu saúde, paz, prosperidade, crescimento, salvação, libertação, caminhada comigo. Diga: Ele prometeu, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga: eu creio, Ele está comigo, o homem não poderá me fazer mal. Diga: Ele está comigo, e praga alguma chegará na minha casa. Repita: Ele está comigo, e a boa mão do Senhor me conduzirá em vitória. Repita: Ele está comigo, e segundo a sua palavra, maior é aquele que está em mim do que aquele que opera no mundo. Diga: Ele está em mim, eu estou nele, a palavra dele está em mim, e eu creio na sua palavra. Diga: eu sou o milagre que Deus está fazendo. Diga: eu fui perdoado. Diga: eu fui salvo, meu nome está escrito no livro da vida. Diga: eu não preciso ter medo do amanhã, Ele já está lá. Diga: eu não preciso fugir do meu passado, Ele já me libertou. Diga: eu não preciso hoje temer a mal algum, porque o Senhor está comigo. Seu bordão e o seu cajado me confortam. Diga: Ele preparou para mim uma mesa na presença até dos meus adversários. Diga forte. E para encerrar: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque eu conheço o pastor do Salmo, e por ele eu sou conhecido. Diga: eu conheço o pastor do Salmo, e por ele eu sou conhecido. Coloque a mão no ombro do seu irmão, por favor. Pode fechar a fileira que você está. E eu queria que você em um minuto abençoasse a vida dele, abençoasse a semana dele, orasse para que Deus o fortaleça e que ele seja hábil e capaz de esperar contra a esperança. Que em nome de Jesus ele não seja vitimado pela derrota, pela tragédia, pela tristeza, mas seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus, que os ossos do seu corpo agora sejam curados em nome de Jesus. Que a sua mente seja agora purificada e seja sã em nome de Jesus. Que você veja o favor do Senhor te alcançar. Em nome de Jesus eu declaro céus abertos a seu favor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Repousa sobre o teu povo a tua bênção, a tua guarita, teu escudo, em nome de Jesus. A favor do teu povo eu declaro a tua bênção, a favor do teu povo eu libero a tua palavra, e que no nome de Jesus escoltas espirituais, anjos, sejam liberados ao lado de cada um dos teus filhos e filhas esta noite, e que eles vejam e vivam o favor do Senhor, que eles vejam e vivam a glória do Senhor revelada em nome de Jesus, como está escrito: se creres verás a glória de Deus. Receba a tua bênção agora, em nome de Jesus. Toma posse, receba a tua bênção agora.
Receba a tua bênção. Estenda as suas mãos e diga: eu tomo posse.